Graças a Deus podemos trazer na TV CMC meditações da Palavra de Deus que nos ajudam a conhecer mais sobre a mensagem do Evangelho, que também nos desafia a prática e a vivência daquilo que Jesus nos deixou e nos confiou. Quero trazer algumas meditações na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, provavelmente escrita no ano 56, 57 ou 58 depois de Cristo. Uma carta que nos encoraja a vivermos a experiência comunitária numa vida de integridade, numa vida de serviço, onde temos que reafirmar a verdade do Evangelho e conhecermos e vivenciarmos, praticarmos as Escrituras Sagradas. O objetivo de Paulo escrever essa segunda carta é fazer a defesa da sua autoridade apostólica, principalmente em vista do fato de que a igreja de Corinto havia sido invadida por falsos líderes, falsos apóstolos, e que procuravam diminuir a autoridade de Cristo. Paulo escreve essa carta como um pai espiritual. Paulo escreve essa carta como um mentor, encorajando esses irmãos ao amor recíproco e também a que permanecessem fiéis à verdade que receberam do apóstolo. Paulo escreve essa carta de uma maneira transparente, humilde, sincera, fazendo defesa do seu apostolado e da importância de não negociarmos a verdade das Escrituras Sagradas. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa essa segunda carta com uma oração de gratidão. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. Paulo é grato pela presença de Deus, pela presença da graça de Deus na sua vida, no seu ministério. E ele adora a Deus nesta oração, lembrando de que nós somos alvos da consolação do Pai de todas as misericórdias. Esse Deus, versículo 4, Paulo diz que nos consola. Isso significa que nos encoraja, que nos acolhe, que nos anima, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Somos consolados pelo Pai, somos encorajados pelo Pai, para que eu e você sejamos também instrumentos de consolação, de encorajamento a todos aqueles irmãos que convivem conosco na comunidade cristã e que estão vivendo momentos de deserto, momentos de tribulação, por causa do Evangelho e também porque a vida, o nosso dia a dia, no cotidiano, nós vivemos situações em que muitas vezes desanimamos, entristecemos e que precisamos renovar a nossa confiança no Senhor. Paulo diz no versículo 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Não são somente tribulações, mas Jesus promete a sua presença no meio das tribulações. E por ele permitir essas tribulações e desertos, ele se apresenta como um consolador, como aquele que vai nos encorajar, que vai nos animar. Paulo reafirma isso. Através de Cristo, nós somos consolados. Se somos atribulados, versículo 6 do capítulo 1, para a vossa consolação e salvação. Paulo está lembrando isso do seu sofrimento como apóstolo. Por ser apóstolo, ele tinha que ser testemunha da ressurreição e também sofrer por causa do Evangelho. Então Paulo tem consciência que as suas lutas, as suas tribulações servem de
encorajamento e de consolo para aqueles que estão caminhando com Jesus, que se tornaram discípulos de Jesus e que estão na experiência comunitária, ajudando na implantação do reino de Deus. E a nossa versículo 7, e a nossa esperança a vosso respeito está firme. Paulo diz que, olhando o sofrimento dos cristãos em Corinto, ele continua com a convicção de que Deus vai completar a obra que começou nesta comunidade, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita mortos. Paulo lembra que é o poder da ressurreição que está sobre nós, que é o poder de Cristo que está sobre nós, um Deus que está vivo e que caminha conosco todos os dias no meio dos desertos e das tribulações. Devemos nos encorajar, devemos adorar a Deus, que é o Pai de toda consolação, devemos acolher a consolação através de Jesus e através da vida de cada um dos nossos irmãos. O principal nesse momento é lembrarmos: somos filhos de Deus e sabemos que do Pai das luzes virá todo o consolo, toda a força e o renovar da esperança. Que Deus abençoe ricamente aos espectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.